como você entende que a publicidade pode entrar nesse mercado? Como ela está entrando, né? Você vê aí o iFood anunciando em vários podcasts. Como fazer esse paralelo entre... O Rabi. Mais o podcast, você fala. Podcast audiovisual. Tá. Né? Cara, como trazer as grandes marcas que não botam a fé ainda nesse formato para dentro disso aqui? Eu acho que depende da marca, obviamente, depende do que você quer comunicar. O podcast ele tem uma relação com o consumidor de engajamento que é mais profunda. Você divide mais opinião, você divide entretenimento, você tem um tempo de interação muito maior. Sim, você consegue conhecer a pessoa um pouco mais a fundo, né? Exatamente. Então, assim, vou dar um exemplo X. Qualquer fintech de financeira, podcast tem tudo a ver, porque você tem tempo para dividir o assunto, para discutir o assunto, que é interessante para o target dele. O exemplo é o Primo Rico, né? O podcast dele. Exatamente. Tem outros aí também, né? Que falam tem um monte, né? Não, e tem um monte. É. Tem a Tati Finanças, tem um monte de coisa. Ela não faz podcast, só faz YouTube, né? Ou só Instagram. Mas tem muitos conteúdos muito interessantes que falam do assunto de finanças. Mas isso não quer dizer que não possa ter entretenimento. Sim. Então isso não quer dizer que não possa ter um conteúdo de entretenimento onde é para dar risada. Porque não é... O podcast ele parece muito sério, né? Parece que você sempre está falando de assuntos muito sérios, mas não necessariamente. Tem podcasts super divertidos e pode ter essa pegada mais Inclusive, solta. os mais bombados hoje, eles falam coisas aleatórias, não necessariamente só assuntos sérios. Tem também episódios que vão num assunto um pouco mais sério e técnico, mas você pega os mais bombados falando bobagem. Mas quer saber? Conversa de bar. Conversa de bar. O que o consumidor quer é conversa de bar. Então, ele quer uma propaganda, seja na TV, seja no podcast, seja onde ele possa comentar no bar. Sim. Né? Ele quer um podcast que seja divertido, que ele possa comentar. Então, no final, o que a gente precisa gerar é estar na conversa. Então, não importa se ela é séria, porque eu posso escutar um assunto de financeiro e dividir com meu amigo no bar, ou com o Máfia no bar, e falar, Máfia, você escutou? Cara, você viu que não tem que colocar o dinheiro na poupança? Sei lá, pode ser um assunto sério, ou pode ser um assunto divertido. Cara, eu escutei um podcast outro dia de uma marca, cara, que eu morri de rir por causa de não sei o quê. Não importa. Ganha a marca, seja via agência, ou o influenciador que criou, porque pode ser co-criado com a agência, não precisa necessariamente a ideia vir puramente da agência, mas o conceito e para onde tem que olhar vem de uma estratégia de uma marca, né? Que muitas vezes nasce dentro de uma agência. Mas você não vê que a agência hoje em dia ela quer muito mais algo que já esteja fundamentado do que criar algo do zero para botar? Não hoje, né? Acho que vou anunciar no canal que tenha mais audiência, vou anunciar em algum projeto que já esteja fundamentado. Você acha que ainda há espaço para que a agência consiga abraçar o projeto desde o início e falar assim, Acho que sim, tem espaço para investir em projetos do zero, acho que com certeza tem espaço. Depende muito do tempo e investimento que você precisa para colocar isso de pé. Porque quando você pega um influenciador que já perdeu, entre aspas, não no sentido pejorativo, mas já perdeu o tempo dele criando aquele canal e aquela audiência, é um caminho mais curto para você chegar. Se aquela audiência fizer total sentido para que você precisa comunicar, para o conteúdo que você precisa, é um jeito. E você pega uma audiência que já ela é mais rica, né? O poder mais de engajamento, né? O poder de engajamento dela é maior. Né? Se ela já segue, por exemplo, o Whindersson Nunes, você sabe que aquela audiência tem a ver com você, é uma audiência que já é fiel a ele, mas respeite a linguagem dele. Porque senão essa audiência vai perceber e não vai gostar. Que é uma publi logo de cara. Exatamente. E deixar claro que é publi, não tem problema. Contanto que ela seja divertida. Sim. Ou tenha a ver com o conteúdo daquela pessoa. Criar do zero é possível? Total. Só que vai um pouquinho mais de tempo e esforço para criar uma audiência. Né? Até por isso, seja televisão, qualquer canal que a gente colocar... Por que a gente compra um espaço numa televisão? Porque tem uma audiência construída. Sim. Então, você vai em cima daquela audiência, daquele horário, você já sabe qual a audiência. Aquele canal já investiu tempo, dinheiro, para entender quem assiste aquele canal. Então, você já sabe para onde você vai. Já tem uma Imagine fazer uma TV do zero. Entendeu? É possível? Mas é um investimento muito grande que você precisa. Você aproveita e vai onde a audiência já está. Você ainda acredita que investir na grande mídia ou em grandes celebridades faça toda a diferença ainda hoje, ou o digital você acha que está... Não, eu acho que ainda faz e nunca vai perder isso, na minha opinião. Eu acho que quando você precisa de uma comunicação um pouco mais em massa, mais rápida, que atinja mais gente, porque
Por mais que hoje o digital está muito bem difundido e tá? Eu lembro que um tempo atrás a gente falava, nem todo mundo tem celular. Agora todo mundo tem celular. Não é esse o problema. Mas a mídia de massa tradicional, ou a celebridade, vamos falar, celebridade tradicional, ainda tem um espaço no coração das pessoas muito grande e um impacto muito grande. Então ainda existe. Você precisa de alguma coisa maior, com mais impacto, que tenha maior alcance, faz total sentido. Anunciar no horário nobre da Globo ainda faz sentido, certo? Total sentido. Depende do seu objetivo. Depende do produto que você está anunciando, né? Se estiver anunciando um produto muito nichado, que não faz sentido ter aquele tipo de investimento naquele canal, naquele horário, aí talvez não faça sentido. Mas dependendo do produto, se tem um produto de massa, um produto que precisa atingir muita gente, que tem um volume muito grande... Tipo o quê? Vai, só para dar um exemplo para quem não entende. Por exemplo, cerveja, remédio. Cerveja, depende do remédio, né? Se for uma coisa muito nichada, não necessariamente. Faz total sentido. Se, por exemplo, telefonia celular. Seja o aparelho em si, ou seja a linha. A gente está falando da Claro, por exemplo. Claro, um comercial assim que você bota lá o Thiaguinho para apresentar. Exatamente. Ou Oi, qualquer canal. Qualquer telefonia. Faz total sentido, porque você precisa atingir mais gente. E como você falou, né? Todos agora já têm celular e você tem que vender para esse público total. Total. Todo canto do país tem, né, audiência. Sim, mas eventualmente algum assunto específico desse mesmo tipo de produto, você precisa ser um pouquinho mais cirúrgico. Você precisa atingir um público específico. Sim. Vou dar um exemplo. Se é um produto específico de telefonia para jovens. Ou eu vou para a massa onde tem esses jovens, né? Onde a poderia anunciar, por exemplo, no YouTube, poderia nos anunciar no vídeos. influencer ou com um influencer que fala diretamente com aquele jovem. Um canal fechado, né? Mais voltado para esse público, talvez. Exatamente, faria sentido.